Olha, tem algo muito grande acontecendo no mundo do software. Uma disrupção, assim, tão fundamental que está chacoalhando as bases de uma indústria inteira. Vamos mergulhar nisso para entender o que está por trás dessa mudança e por que ela é tão importante. 300 bilhões de dólares. É um número até difícil de imaginar, né? Pois bem, esse foi o valor de mercado que simplesmente evaporou do setor de software. E não foi ao longo de um ano, não. Foi em uma única semana. Isso não é uma correção de mercado qualquer, gente. Isso é um terremoto. A coisa foi tão séria que o mercado financeiro até deu um nome bem dramático para o evento: o Apocalipse SaaS. E aí fica a pergunta: o que poderia causar um pânico tão generalizado e assim tão de repente? A resposta é surpreendente. Não foi uma crise econômica, nada disso. Foi o lançamento de uma única ferramenta. A origem de todo esse rebuliço pode ser rastreada até uma empresa de inteligência artificial chamada Anthropic. Eles lançaram um produto que, literalmente da noite para o dia, mudou completamente as regras do jogo para todo o setor. E a ferramenta se chama Claude Cowork. De um jeito bem simples, é como se fosse uma IA que age como um colega de trabalho digital. Ao dar acesso a uma pasta no computador, ela pode ler, editar, criar arquivos, tudo sozinha como um assistente humano faria. Mas o que causou o alvoroço todo foi a forma como ela faz isso. Vamos pensar numa tarefa comum, do dia a dia, tipo preparar um resumo para uma reunião de vendas. O jeito tradicional é todo manual, todo picado. A pessoa tem que abrir o Salesforce, depois o Google, aí abre o sistema financeiro interno. É um processo de ficar pulando de um programa para o outro sem parar. Agora, olha só a diferença. Com o Cloud Cowork, aquele processo todo de vários passos vira um único comando. A IA se conecta com todas as fontes de dados nos bastidores e, pronto, entrega o relatório final. É uma mudança de eficiência, assim, absurda. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como? Como uma IA consegue fazer isso? Como ela consegue operar todas essas ferramentas diferentes de um jeito tão fluido? A resposta está numa tecnologia que roda por baixo dos panos, uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. E essa tecnologia é o Protocolo de Contexto de Modelo, ou MCP. Dá para pensar nele como arma secreta que está permitindo toda essa revolução. É a infraestrutura que transforma a IA de um simples chatbot que só conversa para um agente que de fato opera e faz as coisas acontecerem. Basicamente, um MCP funciona como uma ponte. Ele cria um padrão universal para que a IA possa se comunicar e controlar qualquer software ou banco de dados externo. Isso elimina aquela necessidade de criar integrações complexas e super específicas para cada sistema. A melhor analogia para entender o MCP é essa aqui. Pensa numa porta USB-C, que permite conectar qualquer aparelho com um único padrão, certo? O MCP faz a mesma coisa, só que para IA. Ele permite que a inteligência artificial se plugue em qualquer ferramenta digital usando uma linguagem universal. É genial! E isso vira um mundo do software de cabeça para baixo. Primeiro, padroniza as conexões. Segundo, cria o que estão chamando de SaaS sem cabeça. A IA vira a interface principal e os apps que a gente conhece rodam lá no fundo escondidos. Terceiro, a IA consegue descobrir as ferramentas que precisa na hora, quando precisa. E por último, ela executa códigos de forma segura para fazer tarefas bem complexas. Certo? Agora vamos voltar lá para o começo e conectar essa tecnologia toda com aquele colapso financeiro. A reação do mercado não foi nenhum exagero, não. Foi uma resposta super lógica a uma ameaça, assim, existencial. Os números não mentem. O mercado se partiu em dois. Empresas de SaaS tradicionais, como HubSpot, Salesforce, viram suas ações despencarem. Ao mesmo tempo, empresas focadas em IA e infraestrutura, como a Palantir, dispararam. O dinheiro estava claramente fugindo do modelo antigo e correndo para o novo. E o motivo para essa reação tão violenta é bem simples, na verdade. Essa tecnologia de IA agêntica ataca o coração do modelo de negócios que sustentou a indústria de software por décadas. Pensa bem, o modelo antigo, a base de tudo, era o de preço por assento. A empresa paga por cada funcionário que usa o software. Só que a promessa da IA é justamente o contrário: fazer mais com menos gente. Se uma IA pode fazer o trabalho de 10 funcionários, a empresa não precisa mais de 10 licenças, precisa de uma. Isso cria um conflito gigantesco. Por isso o novo modelo vai na direção de um preço por resultado, pagar pelo trabalho que a IA efetivamente realiza. E o mercado já estava frágil, viu? Esse número aqui é chocante. Quase metade, 49% das licenças de SaaS pagas nas empresas não são usadas. Já existia um desperdício e uma ineficiência enorme, que era o terreno perfeito para uma disrupção como essa chegar e virar a mesa. Então, para onde tudo isso nos leva? Bom, estamos entrando num paradigma totalmente novo.
A forma como a gente interage com a tecnologia está mudando na sua essência. A própria ideia de abrir um aplicativo talvez esteja ficando para trás. A mudança pode ser resumida assim, ó. A gente está saindo de um mundo onde um ser humano clica em botões dentro de um aplicativo para um mundo onde um agente de IA executa tarefas falando diretamente com as APIs dos sistemas. O software vira uma infraestrutura invisível que é operada por inteligência artificial. Então, para a gente fechar, os pontos mais importantes são: a IA está deixando de ser um chatbot para virar uma força de trabalho digital de verdade. O valor não está mais na tela bonita do aplicativo, mas sim nos dados e nas funções que ele tem por baixo. E por causa disso, as empresas de software que quiserem sobreviver vão ter que parar de vender acesso e começar a vender resultados concretos. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, para pensar mesmo. Se uma inteligência artificial pode orquestrar todas as ferramentas digitais, se ela se torna a única interface que a gente precisa para o trabalho, qual vai ser de fato o futuro dos aplicativos como a gente conhece hoje? Qual o propósito deles? A resposta para essa pergunta vai definir a próxima era da tecnologia, com certeza.